Esta é a sua ZYD 760, 88,9 MHz, 89 FM, uma emissora do Sistema Planalto de Radiodifusão Limitada, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Olá pessoal, bem-vindo ao Radio Waves novamente. Que legal, né? A gente está relembrando os tempos de início da 89 FM em São Bento do Sul. No episódio passado nós conversamos um pouquinho sobre os primeiros comunicadores. A gente falou do Jaime Pacheco, do Geno Feltrin, colocamos até uma gravação do Geno Feltrin fazendo o encerramento da programação da rádio no final da madrugada, né? E falamos também um pouco do Edgar e do Chuchu, o Leocir da Silva, né, que fazia o programa à noite no 89 FM. Nesse início de 89, também apareceram por lá dois outros profissionais que não poderiam ser esquecidos. Dois comunicadores que fizeram história na 89 FM. Vou falar dos dois e existe até uma ligação entre eles, né, da chegada de um e depois da chegada do outro, né, por causa do primeiro. Eu vou contar essa história em detalhes aqui no episódio de hoje do Radio Waves e depois a gente vai seguir com a nossa série sobre a dinâmica de trabalho dos DJs analógicos. É sobre isso que a gente vai falar no episódio dessa série, episódio de hoje e os próximos também, ok? Tem novidades muito interessantes chegando no canal Radio Waves. Fique ligado! Beleza, pessoal, o ano era 1989, a rádio entrou no ar no mês de maio de 1989, logo depois foi formada a primeira equipe, com as pessoas que eu já citei no episódio anterior e na introdução deste, né? E esses eram os profissionais que faziam parte da equipe que estava no ar todo dia, que faziam parte do dia a dia da rádio, né? E também apareceram por lá duas outras pessoas que vieram para fazer uma programação especial. Esses dois profissionais que vieram para fazer essa programação especial eram, primeiro, que apareceu por primeiro lá foi o Charles Becker, que fazia o programa Country no final da tarde, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, na hora do pôr do sol, às 18 horas, ele entrava no ar com muita música country. Era 1 hora de programa que o Charles Becker apresentava, falando a maior parte do tempo em inglês e num estilo de falar bem cowboy americano. Ele era aficionado, ainda é, né, pelo estilo country music. Ele era aficionado pelas coisas dos Estados Unidos, pela língua inglesa, e tanto que hoje ele mora lá nos Estados Unidos já há muito, muito tempo, né? E o Charles Becker fez história no 89 com esse programa country. Ele começava falando em inglês, mas o inglês texano, o inglês de cowboy americano mesmo. E tocava muita música country, o que ele entendia muito, ele sabia muito dos sucessos, dos principais intérpretes, enfim, ele era um profundo conhecedor da música country americana. E esse programa, no final da tarde, era muito legal porque ele parecia ser feito para isso, ser adequado para isso. Fim da tarde, pessoal indo para casa depois de um dia de trabalho, ou chegando em casa já relaxando de alguma forma, e o rádio tocando aquelas músicas country gostosas de ouvir, que davam também assim uma quebrada naquilo que ficava tocando no rádio o dia inteiro, né? As músicas de sucesso, as músicas que estavam ali, de repente vinha um horário diferente, que dava realmente essa quebrada na programação, que a gente chama, né? Que é dar uma mudada para dar um respiro e depois você retomar a programação com as músicas de sucesso. Então esse programa Country Music era muito ouvido na época, o pessoal elogiava muito e ele ficou no ar por um bom tempo. Depois o Charles resolveu ir embora do Brasil e o programa acabou não tendo continuidade porque não tinha uma outra pessoa que nem o Charles Becker para fazer do jeito que ele fazia o programa country, né?
Boa parte do acervo de músicas que tocava no programa do Charles eram discos dele, da coleção pessoal dele, que ele levava para a emissora para tocar. E tem algumas passagens muito interessantes, muito curiosas sobre a participação do Charles na 89 FM nesse programa Country. Uma delas, muitas vezes no começo do programa ele falava, né? Deixei meu cavalo lá fora, pendurei meu chapéu aqui na porta e vou começar o programa. Ele falava isso, né? Às vezes no start do programa dele, e às vezes era só, né? Ele estava enfeitando a história e tal, mas tinha vezes, tinha uma vez pelo menos que eu lembro que ele foi de cavalo mesmo para a emissora e deixou o cavalo dele lá fora. E até arrumou um problema com isso, sabe por quê? Naquele dia, naquela época, a emissora funcionava na casa do Jaime Pacheco. Ele morava atrás e num pedaço da parte de baixo e em cima, no prédio que ele construiu na rua José Cordeiro. E na parte frontal, embaixo, tinha salas comerciais que ele alugou para funcionar a rádio. Lá funcionava o estúdio. E na frente tinha um pequeno jardim, né, que era o jardim compartilhado nosso, né, lá da 89 FM e também da casa. E o Charles deixou o cavalo lá fora nesse jardim e deixou amarrado lá enquanto ele fazia o programa dele. E o cavalo comeu as flores que tinha no jardim que a esposa do Pacheco tinha plantado. Claro que isso, né, depois ele teve que se explicar lá com a esposa do Pacheco por causa desse episódio aí do cavalo dele ter comido as flores do jardim. Mas é só mais uma das muitas histórias curiosas que nós radialistas temos para contar a respeito dos colegas e da época, né, em que a gente fazia rádio. E por causa do Charles Becker, a 89 FM acabou encontrando um outro profissional que fez história na emissora. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho de uma entrevista desse profissional já de saudosa memória, nessa época, um pouco antes. A entrevista é de um pouco antes da época em que ele começou a trabalhar no 89 FM e fazer uma programação que fez muito sucesso durante muitos e muitos anos. Até recentemente o programa dele ainda estava no ar e era um campeão de audiência no 89 FM. Veja só quem é esse cara, já conta a história. Por que São Bento do Sul? São Bento do Sul é uma cidade aqui muito alemã. Eu chego em Brasília, eu não falo português, então é uma cidade para mim melhor. Quanto tempo você está aqui no Brasil? Agora 3 anos e meio. 3 anos e meio. E pretende ficar aqui em São Bento do Sul? Eu quero ficar aqui. Eu gosto de São Bento do Sul. Não tem vontade de voltar para a Alemanha? Eu tenho saudades porque minha família, toda minha família era na Alemanha. Morar eu quero aqui, no Brasil e São Bento. Vai ficar aqui. O que significa o Brasil e São Bento para você? Uma pequena Alemanha. E esse bar, principalmente, né? O seu bar, né? Essa é minha Alemanha. É impossível, né, falar de 89 FM sem falar desse cara, o Peter Kombert. O Peta, como era mais conhecido, né? Nessa época, quando ele deu essa entrevista aí para a RBS, ele ainda tinha um outro estabelecimento. Logo em seguida, ele abriu o Treffpunkt, que foi um bar tradicional em São Bento nos anos 80. As pessoas que viveram essa época lembram com muitas saudades do Treffpunkt. Era o point da cidade nessa época. No final da década de 80 e início de 90, o Treffpunkt era o lugar. Né? Funcionava ali bem no centro da cidade, em cima do Centro Cultural Dr. Genésio Turek. E o Peta já tinha tido uma experiência com rádio. Ele trabalhou em rádio na Alemanha, em Colônia, na Deutsche Welle. A Deutsche Welle, que é uma emissora que tem rádio, tinha rádio de ondas curtas internacional, tem ainda, né? Tinha rádio AM, rádio FM, fica sediado em Colônia, que era a cidade de onde o Peta veio. E lá ele teve uma experiência com radialismo. Ele tinha já algum trabalho em rádio quando veio para o Brasil. E nessa época que a 89 tinha começado, né, um dia até a diretora da rádio perguntou para mim: Maurício, nós precisamos fazer um programa aqui na rádio de música alemã, né? A rádio está num contexto de uma cidade colonizada por germânicos, estamos rodeados de colonização germânica. A gente gostaria de ter um programa semanal, pelo menos, com programação de música alemã. Precisava encontrar alguém.
Você aceitaria fazer esse programa? Você fala tão bem inglês, né? Quem sabe você conseguiria falar no programa o nome das músicas em alemão e tudo mais. Eu tive que recusar porque realmente, apesar de eu ser de origem alemã, de eu falar alemão quando eu era criança em casa, eu não lembro mais nada e não saberia dizer corretamente o nome de uma música em alemão. Mas como eu já conhecia muita gente em rádio, porque eu já vim desse meio, né? Ela me pediu, se você tem alguma indicação, conhece alguém. Eu já havia indicado alguns profissionais para a rádio, por conhecer, por ter já passado em outras emissoras, né, conhecer a galera aí. Então eu disse para ela que eu ia pensar, que eu ia ver, que ia trocar umas ideias. E um belo dia, conversando com o Charles Becker, quando ele chegou para fazer o programa dele, eu falei: Charles, você que conhece melhor o pessoal de São Bento, sabe alguém que poderia fazer o programa alemão, que fala alemão? Ele disse: Maurício, eu tenho a pessoa certa. E a pessoa que ele indicou foi o Peter Komet. Alguns dias depois, eu não me lembro se foi no final de semana seguinte, enfim, nós marcamos de conversar lá no Treff. Foi como eu acabei conhecendo o Treffpunkt, virei um cliente, frequentei muitas vezes o Treffpunkt daquela época para frente, né? E fui até lá, conversei com o Peter. Ele me contou a experiência que ele teve e a vontade que ele tinha de fazer uma programação. Aí eu indiquei o nome dele, né, por intermédio da indicação do Charles, repassei essa indicação, né, para a direção da rádio e iniciou-se esse trabalho, fazendo inicialmente um teste com ele e depois o programa acabou virando um grande sucesso, o Deutsche Hits, que vai ao ar ainda hoje, agora apresentado por outra pessoa, né, mas ia ao ar aos domingos. Começou com 1 hora de duração e depois foi se expandindo à medida que o programa foi se transformando num grande sucesso de audiência. Então, esses são 2 profissionais que vieram para fazer programas eventuais no início da 89 FM e que também fizeram história, fazem parte da história da emissora e são lembrados até hoje porque fizeram programas que realmente tiveram muita audiência e na época, né, todo mundo comentava, gostava, por isso que o pessoal ainda hoje lembra deles, né? Ok? No próximo episódio a gente vai falar da parte das dinâmicas dos DJs, que a gente já tem anunciado desde o episódio passado, né? Agora chegou a hora. Vamos falar das tecnologias no próximo episódio, eu espero você.